Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa especial, na Semana das Mães, vamos falar sobre a importância da amamentação tanto para a mãe como também, claro, para o bebê. Vamos falar sobre desafios, anseios, conselhos e orientações para incentivar o aleitamento materno. Além de garantir os nutrientes necessários nos primeiros meses de vida da criança, a amamentação também traz excelentes benefícios para a saúde materna, sabia? Dar o peito, porém, gente, está longe, muito longe de ser uma tarefa simples e pode representar vários desafios. E para entender melhor sobre esse assunto, recebo hoje aqui no estúdio a apresentadora do videocast Super Mulheres Positivas, a Naná Feller. Naná, bem-vinda, obrigada pela presença. Lívia, muito obrigada por me receber hoje para falar sobre amamentação. É um prazer estar aqui nesse especial de Dia das Mães. Eu espero contribuir com a minha vivência e também com as minhas convidadas que já relataram tantas histórias, como você mesmo disse, é um grande desafio, mas realmente vale muito a pena. Vamos saber já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu apresentar minhas outras convidadas. Recebo também a consultora e especialista em ordenha de leite, consultora em amamentação, a Ana Carolina Ferreira. Ana, obrigada pela presença também. Muito obrigada, Lívia, pelo convite. É um prazer estar aqui. E para fechar com chave de ouro, essa minha bancada de convidadas hoje, Marina Francisco, que é enfermeira e coordenadora da Atenção Básica de Barretos. Marina, bem-vinda também. Obrigada, Lívia, pelo convite, ao pessoal da equipe. Eu espero poder compartilhar um pouco aí da nossa recém-experiência com essas orientações às mães. Bom, como eu disse... Projeto. Perfeito. Como eu disse, esse programa é especial em homenagem às mães e não há, né, Naná, melhor forma de homenagear do que trazer ou do que deixar de trazer orientações para essas pessoas, para essas mães que estão amamentando ou que estão gestantes e em breve vão amamentar. E já ouviram muitas experiências positivas, mas também muitas dificuldades que muitas mães enfrentam nesse momento. Quando a gente fala de amamentação, Naná, você que é mãe também, conversa com tantas mulheres que estão passando ou já passaram pela experiência de amamentar, a gente está falando de um dos principais desafios da maternidade? Lívia, eu acho que sim. Pelo menos para mim, eu sou mãe de 2. Eu tenho o Nico, que está com quase 3 anos, e a Anne, que tem 8 meses. E a minha experiência de amamentação com ambos foi completamente diferente. Sim, é realmente desafiador, mas eu queria começar falando, principalmente porque você disse que provavelmente temos mamães que estão amamentando, escutando a gente hoje, gestantes que estão se preparando. Eu acho um serviço, eu acho muito positivo a gente trazer essa conversa, porque eu, quando comecei a pesquisar, né, sobre a amamentação, eu já estava com o bebê no colo. Então, para as mães que estão se preparando para esse momento tão desafiador, é interessante a gente trazer algumas questões, né, algumas informações, vivências, e aí sim elas se prepararem da melhor forma e não ser uma surpresa. Mas a minha amamentação, os 2 eu amamentei até os 8 meses, foi extremamente gratificante. Hoje eu tenho uma memória afetiva, né, de todo esse momento, esse vínculo que a gente construiu. Meus filhos, ambos, não adoeceram ao longo desse período, então eu acho que é já uma grande contribuição e elas podem, depois as meninas falarem mais sobre essa questão da saúde. Mas eu queria começar contando da minha experiência com o Nico, meu primeiro filho, sobre o meu desafio. Bom, eu tive duto entupido. Para quem não sabe, duto entupido é quando um duto do seio mesmo, né, do bico do seio, não consegue dar vazão para o leite. E aí ele fica ali preso. Então forma até uma bolinha branca assim. Bom, o que isso afeta? Primeiro a dor, né? A dor que eu senti quando o bebê coloca a bocanha, o seio materno com um duto entupido, por exemplo, a gente tem uma dor ali tremenda que vai para a lua e volta. Fui internada também com mastite, né? A mastite é quando também a gente está com uma produção muito elevada de leite e aí a gente, por exemplo, um dos sintomas me deu febre. E aí depois eu fui me informar, inclusive a Ana contribuiu bastante para os meus estudos de leite materno, de amamentação, aleitamento. E aí tudo foi muito mais fácil com a minha segunda filha. E depois que eu passei por esse momento crítico,
dos primeiros 2, 3 meses, para eu entender a demanda do meu filho e vice-versa, né? Porque é um jogo, é uma dança. Então é uma dança, né? E cada dia a gente vai melhorando essa coreografia. A partir dali, nossa, era muito bom. Eu fui aquela mãe no primeiro de pandemia, então eu não amamentava em lugar público, porque eu estava só em casa, mas com a Anne, com a minha segunda filha, eu levava ela para todo canto, e todo canto eu amamentava ela. E é muito prático, né? Porque você só precisa disso. Você só precisa do seu seio, do bebê e você. Então foi uma experiência, no final, muito gratificante, mesmo com esses desafios que eu passei, Lívia. Eu não sou mãe, eu já tive oportunidade de falar aqui em outras edições do Jovem Pan Saúde e outros temas, que não me lembro quais temas. E a gente estava conversando também, né, meninas, um pouquinho antes de iniciarmos a gravação de hoje. Eu compartilhei minha experiência dizendo, olha, não sou mãe, mas convivo com mães, inclusive com mães que têm bebês e que também passaram tantas dificuldades, tiveram tantos desafios. Agora, Ana Carolina, a Naná já falou de duto entupido, mastite. Você também é mãe, não sei se pessoalmente você vivenciou algum problema como esses que ela relatou pra gente, mas conversa com muitas mães, ouve e orienta muitas mães. Esses são os principais problemas que as mulheres enfrentam ao amamentar? Sabe que a Naná falou que as duas experiências dela foram diferentes e as minhas também. O meu primeiro filho, eu, sem querer romantizar nada, mas foi uma amamentação muito tranquila. Ele já teve uma pega fácil, ele amamentou bem e eu tinha estudado também, me preparei para a amamentação, mas não tanto quanto eu me preparei para minha segunda gestação. Na segunda gestação eu já tinha mais experiência, tinha mais conhecimento, eu já trabalhava como consultora de amamentação e foi bem diferente. Com o Thomas, que é o meu filho mais novo, ele tem 1 ano e 7 meses, eu vivi tudo. Eu vivi ductos entupidos, eu vivi mastite, eu vivi umas dificuldades de pega, então eu vivi, e muito ao vivo. Eu já trabalhava no Instagram, eu já compartilhava meu dia a dia com as pessoas que me seguiam, com as minhas alunas, e elas acompanhavam as minhas dificuldades e também o que era feito para tentar reverter esses quadros, né? Tanto o ducto entupido quanto a mastite, a pega do meu bebê. Então foi uma experiência meio que ao vivo e elas acompanharam tudo, mas o que eu quero frisar é que cada bebê, cada gestação, ou cada bebê, cada filho, cada história de amamentação, ela é muito única e por mais que você tenha a informação, você pode encontrar essas dificuldades, o importante é a gente saber como reverter e ter o apoio correto. Com certeza. Agora a Marina, que é enfermeira e que trabalha na atenção básica, inclusive, né, Marina, vocês estão desenvolvendo um trabalho, um programa junto com lactantes e também gestantes, para ouvir quais são as principais dores, para levar orientações para essas mulheres também. Faço a mesma pergunta, inclusive, que eu fiz para Ana, que também tem esse trabalho, porém de forma online, né, Ana? Quais são as principais reclamações em relação a dificuldades de amamentação que essas mães têm? Eu acho que tudo que a Naná falou, né, no assunto de se preparar para poder fazer a amamentação, eu acho que esse foi o objetivo da gente poder iniciar essa parceria com a Santa Casa. É levar mesmo a informação para poder difundir, explorar isso, né, tirando os mitos e as conversas que muitas vezes as gestantes ouvem. É a mãe que fala que amamentou, que deu água, que fez uso do chá antes dos 6 meses, que o leite materno não sustenta, né? Então a ideia é levar essa informação para elas se prepararem cada vez mais. E as principais dificuldades, né? Além dessa dificuldade que já foi citada, às vezes de como cuidar de uma mastite, tem toda essa orientação. Se realmente, o meu leite vai alimentar meu bebê, o tempo dessa mamada, o meu bebê mamou 10 minutos de um lado e meia hora de outro, realmente ele estava mamando, né? Ou ele estava só ali querendo dormir. Então, são as mais diversas dúvidas que elas apresentam. E é uma conversa bem informal que as consultoras têm, não é na ideia de palestra, né? É uma troca de informação mesmo. Elas tirando as dúvidas e as consultoras respondendo as questões delas. É uma roda de conversa, muito interessante. O time, do time das que não são mães ainda, ou no time da Ana e da Naná? Não, eu não sou mãe ainda. Então a gente vai aprender muito hoje. Porque eu sei que você tem muita experiência, porque é a sua profissão.
E eu, como disse, sou jornalista, converso profissionalmente com muitas mães sobre o tema e pessoalmente tenho convivência com muitas mães, mas só vivendo a experiência, com toda certeza, para a gente ter a noção da complexidade e da dificuldade. Marina sabe na teoria, com certeza tem muito que ajudar também, né, Marina? Isso. E como a Ana falou, cada gestação, né, e cada bebê é de uma maneira, então, às vezes na primeira gestação a mãe não tem dúvidas e corre tudo bem, vai para a segunda gestação e já acontece alguma coisa e começa a dúvida, e qualquer empecilho, né, às vezes impede ela de seguir com aquela amamentação, então a gente precisa levar a informação. Agora, Ana, a Marina tocou num ponto muito interessante que eu quero tratar com você, que eu sei também que é a sua especialidade como consultora em amamentação. Muitas mães realmente têm essa dúvida. De quanto em quanto tempo oferecer o peito para o meu filho? O meu leite é bom? O que eu preciso fazer para tornar o meu leite mais saudável ou o suficiente para amamentar o meu filho? São dúvidas comuns que muitas mães têm. Tem resposta para elas? Tenho sim. E é muito interessante isso que a Marina falou, porque o trabalho das consultoras de amamentação, que hoje estão cada vez mais populares, mais popularizado no sentido de mais conhecido, né? Quando a mãe tem um bebê, a gente tem o pediatra que cuida do bebê e a gente tem o obstetra que cuida do parto. Mas quem que cuida da amamentação? Então ficava esse limbo. E as consultoras de amamentação, elas são as especialistas nessa área para ajudar a mãe e o bebê a se encontrarem nessa dinâmica ali de amamentação. A amamentação, às vezes, como aconteceu no meu primeiro filho, ela é muito natural e acontece tudo bem, mas às vezes é necessário um tempo. É necessário o tempo da mãe e do bebê de se encontrarem, de aprenderem. O bebê precisa, às vezes, de um tempinho para aprender a mamar. E nesse período, quem é a especialidade que vai ajudar essas mães são as consultoras de amamentação que estudam e estão preparadas para esse auxílio. E o trabalho da consultora de amamentação, ele começa justamente em trabalhar a confiança da mãe nela, no corpo dela, na capacidade do corpo dela de nutrir esse bebê e no potencial do leite dela. Então, quando a consultora trabalha nisso e a mãe está segura de que o corpo dela é capaz de nutrir o seu filho e que o leite dela é maravilhoso, porque não existe leite materno fraco, ralo, aguado, ruim, não existe. Todo leite é perfeito. Inclusive, o colostro, que é aquele primeiro leite que nasce nos primeiros dias, né, depois que o bebê nasce, muita gente fala, eu só tive o colostro. Gente, colostro é leite. Ele é só o primeiro leite que nasce e é tudo que o bebê precisa. Então, muitas mães que não têm essa confiança falam, meu colostro não é suficiente. Colostro, gente, é o leite mais maravilhoso que existe na face da terra. É tudo o que o seu bebê precisa nesses primeiros dias. É uma primeira vacina do bebê. Então, não imagine que o colostro não é suficiente. É assim que a natureza desenhou o corpo da mãe. Então, essa autoconfiança, saber que o seu corpo foi desenhado para amamentar um bebê, saber que o seu leite é perfeito e está sendo desenvolvido justamente para o seu filho, é o primeiro passo para que as mães queiram e possam amamentar ali pelo tempo que elas quiserem. Bom, para quem está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, estamos falando nessa semana especial, que é a semana em homenagem às mães, estamos falando sobre amamentação, principais desafios, orientações, conselhos para quem já é mãe, está passando pela experiência e para as gestantes que estão prestes a passar por essa experiência também. E para me ajudar a explicar sobre esse tema, eu vou apresentar para vocês mais uma vez as nossas convidadas do dia. Naná Feller, que é a apresentadora do videocast Super Mulheres Positivas, a Ana Carolina Ferreira, consultora em amamentação e também especialista em ordenha de leite materno, e Marina Francisco, que é enfermeira e coordenadora da Atenção Básica de Barretos. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todas vocês. Agora, Naná, na pergunta anterior que eu fiz para a Ana, eu falei que muitas mães têm preocupação em relação com a qualidade do leite e com a frequência de amamentação. Ela já trouxe as explicações para a gente. Você tinha essas preocupações também? Eu tinha, Lívia, e complementando até o que a Ana e a Marina trouxeram sobre a importância da consultora, eu vou contar o meu relato pessoal com a minha consultora de amamentação. A Ana falou sobre o primeiro trabalho dessa consultora em trazer confiança para essa mãe, para essa mulher que está num momento tão vulnerável. A gente está vulnerável emocionalmente e tem uma questão hormonal também no puerpério que a gente está vivendo que é inexplicável.
Então, eu me lembro como se fosse ontem, porque já faz 3 anos quase, que eu chamei uma consultora em casa. A gente estava num momento de pandemia. O meu marido, um super pai, um super parceiro, mas ele não conseguia alcançar o que eu estava sentindo. Ele não era mãe, né? Ele não viveu a gestação, o parto, que foi um parto desafiador, e aquele momento da pega, o bebê, o meu filho nasceu com 38 semanas, então era um pouquinho preguiçoso na hora de amamentar, então ele mamava um pouco, parava. E aí ela virou pra mim, a minha consultora, quando chegou em casa, ela olhou pra mim, eu pegando o bebê, ela falou: nossa, você é mãe de primeira viagem, você parece que já teve 10 filhos, como você pega esse bebê bem, como você consegue colocar ele no seu... Ela foi me dando uma confiança. Olha aí, é o que a Ana tá falando. Que a Ana falou, e aí eu comecei a me sentir mãe, me empoderar daquele momento. E aí ela foi uma amiga também, porque aquele momento você tem até um pouco de vergonha às vezes de compartilhar, porque você acha que é normal, é natural, eu vou conseguir amamentar meu filho de primeira e vai dar tudo certo. Nem sempre, na verdade, em muitos casos não é o que acontece. É uma dança, você vai aprendendo. Ele aprendendo a se alimentar e você aprendendo também até o seu corpo regulando essa demanda. E aí eu chorei com ela. Quando ela falou: olha, eu sei que tá difícil, meu peito estava sensível, né, com dor. Ela fazendo laser, então é super íntimo. Ela fazendo laser no meu mamilo, eu sei que é difícil, você vai conseguir, você vai passar por essa, você tá sendo a melhor mãe possível. Eu até me emociono, assim, sabe? Contando essa experiência. E ela também olhou pro meu marido e falou assim: olha, você fica do lado dela, você dá todo o apoio que ela precisa. E desse dia em diante, o meu marido foi comigo em todas as mamadas por 1 mês, na madrugada. A gente ia 1 da manhã, 2, 4, 6, ele ia lá e segurava a minha mão: tô aqui com você, você tá indo super bem. Então eu acho que essa fala da Ana sobre esse papel da consultora para além da questão técnica, porque ela me ajudou, a pega certa, corrigiu. Quando eu tive duto entupido, me ensinou a dar revertida na cama, então meu filho ficava de ponta cabeça e amamentando para sugar esse duto. Então, depois elas podem até explicar o que significa isso na prática. Com certeza eu quero entender melhor. Mas foi muito importante para mim. Então, para quem tem acesso, né, até esse trabalho da Marina, dando acesso a consultoras para mulheres, é fundamental. É justamente isso que eu quero, já passo para você, tá, Ana? É justamente isso que eu quero falar com a Marina, porque tanto a Ana como também a Naná ressaltaram a importância desse apoio psicológico nesse processo de amamentação, que inclui o pai ou uma outra pessoa que está do lado da mãe, que não seja um homem, né, que seja a avó, digo homem no sentido de marido, de esposa. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que está sendo realizado por vocês em Barretos, Marina, nesse sentido. E outra pergunta para complementar também, que você já responde as duas. Essa questão da amamentação, como Naná e Marina e a Ana já falaram aqui também, envolve orientações para a mãe, mas a criança também tem que aprender a amamentar, né? Queria que você falasse um pouquinho também desse processo de dupla aprendizagem de mãe e filho nesse trabalho que vocês desenvolvem em Barretos. Eu acho que as informações vêm de encontro, né? Tudo que a Naná disse, a questão do papel da consultora no empoderamento da mulher com as informações, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E a gente sabe, né, eu trabalho com saúde pública, então o acesso para essas pacientes, para essas mulheres, para essas gestantes terem o acesso a uma consultora particular de forma individualizada é um pouco mais complicado. Então a gente realizou, né, em parceria com a Santa Casa, esse projeto para poder levar essas informações e apoiá-las, né? Porque muitas vezes também o estado de vulnerabilidade, como já foi citado, não é só emocional, não é só a questão do parto. Às vezes tem um estado de vulnerabilidade social envolvido, a falta da parceria, do papel do pai ali do lado, então o psicológico dessa gestante já está mais, vamos dizer, abalado, né? E aí a gente leva essa informação com esse papel de poder apoiá-las e referenciá-las aí no melhor, como tratar mesmo, né? Nas questões de dúvidas a respeito da amamentação. Tá. Ana, você queria acrescentar alguma coisinha? Fica à vontade.
Sim, o trabalho da Marina é um trabalho fundamental, porque nós, hoje, 2023, nós perdemos as vozes que nos ensinariam a amamentar. O que eu quero dizer com isso? Como as taxas de amamentação desde os anos 50 caíram tanto, as nossas mães, as nossas avós não amamentaram. Então, elas é que deveriam nos orientar, né, nesse processo de amamentação. Como que era feito isso antigamente? Era a nossa rede, mães, avós, primas, irmãs, as pessoas que viveram isso é que orientavam essa mulher na amamentação. Como as taxas foram diminuindo durante muitos e muitos anos, desde os anos 50, hoje a maioria das mulheres não amamentaram. Então, hoje a gente tem ali uma média de aleitamento no Brasil de 2 meses apenas, e mais de 60% das bebês não são aleitados até os 6 meses de idade, como preconiza a OMS. Então, a gente perdeu ali a referência, né? Nossas mães, nossas primas, as mulheres que estão à nossa volta não amamentaram. Então, a gente precisa saber onde encontrar esse apoio. Quando não na consultora de amamentação, em uma enfermeira, ou no trabalho da Marina, nos bancos de leite, ou procurar alguém que passou por isso, que pode dar esse tipo de orientação. Hoje a gente tem a internet também, com muitas informações disponíveis, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Por que as taxas são tão baixas? E graças a Deus está aumentando. Porque a gente entrou numa cultura de mães que não amamentaram e que acaba minando de novo a confiança da mãe. Então essas mães que hoje grávidas não sabem se vão conseguir amamentar, antigamente elas nem pensavam sobre isso, elas já tinham certeza, porque todas as mulheres em volta delas amamentavam. Então era algo que nunca foi fácil, sempre teve algumas dificuldades, mas era algo natural, era o normal. E deixou de ser. Então a gente tem que realmente procurar esse apoio, procurar essas vozes, e o trabalho da Marina na Santa Casa é maravilhoso. Agora eu tenho mais uma pergunta para você nesse sentido também, Ana, mas rapidinho para compartilhar a sua experiência. E se você quiser também, você também, Ana, não só na questão profissional. A Ana destacou que muitas mães conseguem amamentar até os 2 meses apenas, e o indicado é até os 2 anos, né, Ana? Só para confirmar. Hoje a recomendação oficial da OMS é o aleitamento exclusivo de leite materno até os 6 meses, e elas recomendam o aleitamento, a amamentação até os 2 anos. Junto com a alimentação, a introdução dos alimentos, né? Você conseguiu amamentar por muito tempo, Naná? Eu amamentei meus 2 filhos até os 8 meses, e aí eu quero compartilhar um relato que eu gravo aqui, né, na casa também, na Jovem Pan. E desde que eu decidi que eu ia amamentar meus filhos e me esforcei, né, principalmente no primeiro para isso, eu não pedia muita licença para amamentar. Então, teve um episódio no nosso primeiro videocast, na minha volta de licença maternidade. Na verdade, eu gravava uma vez por semana, né, fui voltando gradual. E aí eu trouxe a minha filha para cá com 3 meses. E aí ela ficou com o pai, né, fora. E aí enquanto eu gravava, e depois eu amamentava. E nesse episódio foi muito interessante, porque eu convidei o tema era sobre paternidade. Aí eu convidei um pai para falar comigo, só que eram gêmeas, ele pai de gêmeas. Então a mãe veio junto, porque eles precisavam se equilibrar com os 2, e ela amamentava enquanto ele estava no estúdio. Então, aqui no estúdio da Jovem Pan, nós tínhamos 3 bebês, e aí, enquanto a gente gravava, a gente amamentava. Agora, Ana, a Naná falou uma coisa que é sensacional, mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né, de fazer essa conciliação ao mesmo tempo de trabalho e de amamentação. A gente está caminhando para o final do programa e eu vou te fazer 2 perguntas que são cruciais. A gente não pode fechar o programa sem ter essas respostas. Quais são as orientações nesse sentido para a mãe que precisa de retomar a rotina profissional e ainda está amamentando? E se tem algumas dicas interessantes de alimentação, de rotina, de atividade física que pode ajudar essa mãe a produzir, a continuar produzindo leite também, ou se isso não acontece? Muito mito em torno de alimentos que ajudam na produção de leite, mas a verdade é que o que a mãe precisa é estar bem nutrida e bem hidratada. Então, água, não precisa tomar litros e litros e litros de água. Estar bem hidratada, né? Eu sempre falo que olha no xixi, você está com aquela cor mais transparente, você está hidratada. A gente tem que estar hidratada e bem alimentada. Então, comer bem e beber bastante água. Esses são os básicos. Agora, alimentos específicos, ela na verdade, ela só ajuda na questão da nutrição mesmo. Então, focar mais em amamentar o seu bebê e evitar
os problemas que acontecem, que aí a gente tem que fazer uma outra reunião aqui, uma outra pauta para falar sobre todos esses problemas que a gente pode passar. Mas a volta ao trabalho é um tema muito que fala no meu coração, porque eu voltei ao trabalho 2 vezes, a minha licença maternidade foi de 4 meses, e eu mantive o aleitamento dos meus 2 filhos, ordenhando no trabalho e levando leite materno para eles. Então eu contradisse há muitas vozes, né, que falavam que precisava desmamar o meu bebê para eu voltar ao trabalho, que eu precisava já começar a dar a fórmula infantil ali nos primeiros 2 meses do bebê, para ele acostumar com a minha volta ao trabalho. E eu provei que a todos, e esse faz parte do meu trabalho com mães que voltam ao trabalho no final da licença maternidade, é provar que não, que é possível voltar ao trabalho, retomar as suas atividades e manter o aleitamento do bebê. Você ordenha no trabalho e leva o leite para casa, onde ele é ofertado para o seu bebê na sua ausência. E esse garantiu o aleitamento do meu filho, o meu filho Lucas, o mais velho, por 1 ano e 5 meses, e do meu filho Thomas, que está com 1 ano e 7 meses e ainda mama. Eu continuo amamentando o meu filho e não precisei desmamar por causa da volta ao trabalho. Perfeito. A gente tem 1 minutinho e meio para fechar o programa e eu quero deixar esse tempo para vocês, 30 segundinhos para cada uma, orientações finais, dicas finais, mensagem final, o que vocês preferirem. Queria começar então com você, Naná, como mãe profissional que ouve tantas mulheres e mães. Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque o programa Super Mulheres Positivas, a gente aborda muitos temas da maternidade, como esse, por exemplo, da amamentação. Mas eu queria deixar um beijo especial para todas as mães que estão nos ouvindo nesse momento. Eu sei que é um momento vulnerável, mas com informação, compartilhando, indo atrás de programas como esse da Marina, eu tenho certeza que a sua jornada vai ser eficaz e mais leve. Obrigada, Lívia. Obrigada a você, foi ótimo. Marina, seu recadinho final como profissional dessa área também, com tantas dicas valiosas para as mães. Obrigada pela presença, pela participação. E eu queria deixar um recado para as mães procurarem, né, os serviços, as unidades básicas do seu território, das suas cidades, para poder pegar informações, né, absorver o quantitativo de informações que vão ser reais, que vão ser válidas para o sucesso da amamentação. Maravilha. Ana, algum recadinho final? Alguma dica preciosa para fechar o programa de hoje? Olha, confiar no seu corpo, na sua capacidade de nutrir o seu bebê, confiar que o seu leite é perfeito, maravilhoso, super poderoso, é tudo o que o seu bebê precisa, é um leite que foi desenvolvido especialmente para ele. Acreditar que você tem leite para amamentar o seu bebê. E eu queria também desejar aqui, deixar minha mensagem final de um feliz Dia das Mães para todas as mães. E se vocês precisarem de ajuda, me encontrar lá no meu perfil no Instagram, que chama Bebê Sem Forma. Bom, o programa de hoje acabou e, claro, quero agradecer demais Naná Feller, que é a apresentadora do videocast Super Mulheres Positivas. Agradecer também Ana Carolina Ferreira, consultora em amamentação e especialista em ordenha de leite materno, e também Marina Francisco, que é enfermeira e coordenadora da Atenção Básica de Barretos. Meninas, foi demais o nosso bate-papo de hoje. Feliz Dias das Mães também para você, Ana, para você, Naná. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência, pela companhia. Feliz Dias das Mães. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outro tema, lembrando que é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.